TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Para você, TV Candidez, estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como você já sabe, esse nosso encontro objetiva levar até você o esclarecimento acerca da doutrina espírita, o esclarecimento também sobre vários da atualidade à luz da doutrina espírita, sempre fazendo desse nosso encontro um encontro de estudo, um encontro de reflexão, em que a gente vai poder debater sobre vários temas relacionando os princípios do espiritismo. O tema de hoje é a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos. E para estar conversando conosco sobre esse tema, nós convidamos o nosso amigo Sérgio Bebiano, o Sérgio que é um grande divulgador da doutrina espírita, um palestrante muito requisitado, presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré, o Centro Espírita que fica localizado no bairro Niterói, na Rua do Cobre, número 57, a mesma rua do Hospital São João de Deus, próximo ao Rio. Essa instituição tem prestado, desde a sua inauguração, relevantes serviços, tanto do ponto de vista espiritual, bem como do ponto de vista material. Grande alegria que nós recebemos você, Sérgio. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ives. Bom dia, caros amigos telespectadores. É para nós uma alegria, um prazer e uma honra muito grande estar aqui nesse programa que tem ajudado a tantas pessoas, levando aí o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora. Sérgio, e vamos direto ao tema. Quando a gente fala dessa influência dos espíritos, eu acho que é bom mencionar que a doutrina espírita sempre nos coloca que a morte não é o fim, o espírito ele continua a sobreviver. Portanto, essa existência desses espíritos em algum lugar além da matéria, ela pré-existe, continua. E esses espíritos que continuam vivendo, eles nos influenciam? Os espíritos nos influenciam? É interessante, Ives, essa sua pergunta, amigos telespectadores, porque primeiro a gente tem que contextualizar. Quando fala assim, os espíritos nos influenciam. O que é um espírito? A gente tem que entender primeiro, existe espírito? O que é um espírito? Um espírito, Ives e amigos, nada mais é do que nós mesmos, somos nós, só que sem esse corpo físico. Nós temos que entender que quando eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Por isso que nós, espíritas, falamos desencarnar, ou seja, esse corpo vai para debaixo da terra, vai virar ali comidinha de bichinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Vou lembrar da minha esposa, dos meus amigos, do meu filho, dos meus parentes, vou ter essa mesma aparência dessa última reencarnação, como se diz, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, e eu vou ser, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Ou seja, se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se eu fui aqui pelo menos uma pessoa que me esforcei para seguir os ensinamentos de Jesus, independente das questões religiosas. Importante a gente ressaltar isso aqui. Então, eu vou estar em lugares bem agradáveis no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui aqui uma pessoa que só fiz o mal, que só fiz maldade com as pessoas, que só prejudiquei os outros, que só prejudiquei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, eu vou ter lugares bem complicados no plano espiritual. Ou então estarei também vagando por aí, entre os encarnados, ou seja, entre os vivos na carne. Por exemplo, se eu fui aqui uma pessoa que gostava de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, quando eu desencarnar, ou seja, quando eu morrer, o espírito continua a mesma coisa, com as mesmas vontades, com as mesmas sensações. Como eu não tenho mais um corpo físico, eu não tenho como pegar um copo para beber, um cigarro para fumar, usar droga. Então, o que faz? Ele se aproxima de uma pessoa que já tem uma tendência
para o vício e começa a induzir aquela pessoa que já tem uma quedinha a beber mais, a fumar mais. E ele vai beber junto com a pessoa. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo dessa mesma forma. Por isso que a gente vê num barzinho, às vezes, a pessoa assim, põe um aí para mim, põe mais um. O cara não para, é um atrás do outro. Bebendo, bebendo, porque ali também tem uma falange ali enorme de espíritos sugando aquelas emanações ali, se satisfazendo com aqueles supostos prazeres. Agora, fora esses, além desses que estão ali conosco, nos influenciando na questão dos vícios, tem aqueles também que estão perto de nós, muitas vezes, para se vingar de nós pelos erros que cometemos no passado. Às vezes querendo destruir realmente a nossa vida. Essa é a verdade. Às vezes o amigo telespectador pode ficar um pouco assustado com relação a isso, mas não tem que se assustar com isso. Tem os benfeitores, né? Também. Exatamente. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas por que o espírito desse quer se vingar de mim? Eu não faço mal para ninguém. Eu estou aqui levando a minha vida pautada no bom senso, eu tento até ajudar, de vez em quando eu faço até uma caridade quando eu posso. E se eu perguntar para você, amigo telespectador, se você teria coragem de sair daí agora e ir aí na rua e matar uma pessoa para roubar, você teria coragem? Com certeza a sua resposta é não. Apesar de que a gente está vendo isso na televisão, pessoas matando, roubando, traficando, nem eu, nem o Ives, nem vocês que nos assistem aqui agora têm coragem de fazer isso. Não tem coragem de fazer mais. Mas o que a gente já fez no passado? Quando eu falo no passado, nas nossas existências passadas, nas nossas reencarnações anteriores, nas nossas vidas passadas. E fizemos coisas horríveis. A história da humanidade já nos conta isso. Basta nós olharmos aí, não muito tempo atrás, 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos, por exemplo. Mas da mesma forma como tem esses que querem nos prejudicar, tem os benfeitores, como você disse, né? Tem os nossos amigos espirituais, trabalhadores de Jesus, o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela Igreja Católica, que é um espírito maravilhoso, que está sempre ali atento às nossas necessidades. Dependendo da nossa sintonia, né? Exatamente. Tudo é uma questão de sintonia, a gente vai estar falando sobre isso aqui. É importante a gente entender isso. Então, meus queridos, não muda absolutamente nada. Então, os nossos parentes continuam sendo os nossos parentes no plano espiritual, zelando por cada um de nós. Então, a gente tem que estar com afinidade com esses. E qual é a natureza da influência desses espíritos em nossos pensamentos e atos? Porque o pensamento, ele precede uma ação, né? Então, é uma questão que a gente pode observar que é muito interessante. Primeiro a gente pensa, e geralmente depois a gente fala, e depois a gente faz. Então, é sempre esse triplo caminho, vamos dizer assim, que a gente pode ou se comprometer espiritualmente pelas nossas ações, ou então nos promover espiritualmente. Então, qual que é a natureza dessa influência, Sérgio? Ela é muito grande, Ives e amigos. Olha só, tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, uma pergunta que as pessoas gostam muito de estudar essa questão. Lembrando, só uma ressalva aqui, que o Livro dos Espíritos, que é esse livro fantástico, maravilhoso, que eu recomendo aqui a todos, é o primeiro livro da codificação kardeciana, que agora, dia 18 de abril, ele completa 160 anos, foi editado, sua primeira edição em 1857, pelo nosso querido Allan Kardec, e é um livro de perguntas e respostas. E lá tem todas as questões do nosso dia a dia, com explicações fantásticas. E tem uma questão de número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos assim, se os espíritos podem influenciar as nossas vidas. E os espíritos superiores respondem assim, muito mais do que imagineis. Aqui, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, quando eu li essa pergunta, eu fiquei assustado também, essa é a verdade. Mas me influencia sim? Quer dizer que eu não tenho mais vontade, eu não tenho livre-arbítrio, o Espírito pode fazer de mim o que ele quiser? Não, queridos, não é assim que funciona. O Ives falou aqui uma palavra muito interessante agora há pouco, sintonia. Então, o Espírito influencia de acordo com o que eu estou sintonizado com ele. Ele vai colocando pensamentos na minha mente, vai nos influenciando de tal maneira, e se eu estou numa sintonia baixa, ou seja, é como um rádio, ou como uma televisão aqui agora. Eu quero Candidez? Não, eu quero aqui para uma outra TV, eu quero sintonizar uma rádio aqui de Divinópolis, não, eu quero sintonizar uma rádio lá de Belo Horizonte. Então, da mesma forma, é o pensamento. Se você quer sintonizar com os bons amigos espirituais, com a divindade, você então eleva seus pensamentos. Quando você eleva seus pensamentos, a sua sintonia, as suas vibrações, você então sintoniza com os bons amigos espirituais. O inverso também é verdadeiro. Quando você baixa as suas vibrações, através dos maus pensamentos, da maledicência, porque nem todo dia a gente está bem. Mas tem aquele dia difícil, né? E aí você baixa essa sintonia, essas vibrações e sintoniza com essas entidades naquele remédio comum, permitindo assim uma aproximação maior e gerando aí um processo obsessivo
O que é isso? É um processo de perseguição, onde aquelas entidades que estão ali ligadas a você, sejam inimigos seus do passado, ou seja porque estão por afinidade. Às vezes a pessoa chega e começa a reclamar da vida. Ah, minha vida está muito difícil, tudo está muito complicado, e está assim, está assado, ou seja, só reclamando. Perto de você vai estar um monte de espírito que está reclamando também. E aí, sua vida está ruim, a minha também está. E aí você vai atraindo para perto de si entidades dessa natureza, e se a coisa está ruim, vai ficar pior ainda. É sempre bom lembrar, né, Sérgio, que o pensamento, ele é determinante nessa influência espiritual. É como as nossas intenções, os nossos pensamentos que vão eleger as nossas companhias. Assim como na carne, né? Quando você está encarnado aqui, você quer fazer alguma coisa, geralmente você se cerca de pessoas que pretendem aquela mesma coisa. No mundo espiritual não é diferente. Quando a gente está com pensamentos fixados em determinadas ideias, espíritos que alimentam aquele mesmo desejo, certamente eles vão se achegar e vão participar desse processo todo. Por isso que é assertivo. De ordinário são eles que vos dirigem, porque eles vão se aproximar de você de acordo com a sua vontade, o que você está pensando. Eu estou ali numa vida desregrada, você vai estar atraindo espíritos dessa natureza. Eu estou numa maledicência, a mesma coisa. Mas se você está com bons pensamentos, em oração, em boa sintonia, aí você vai atrair para perto de si espíritos dessa natureza também. Sérgio, e como que se processa essa influência? Os espíritos, eles falam no nosso ouvido, assim, a gente... Ou é uma... É mental, a gente sabe, mas essa influência ela se processa através de uma voz, através de um sentimento que te surge. Como que se dá? Então, são de várias formas, amigos telespectadores. Aí, pela transmissão de pensamento, pela própria audição, dependendo até da mediunidade que a pessoa tem, ela escuta de fato mesmo ali, ela dando um pensamento ali, e é como se tivesse alguém falando com ela. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você não seja um médium aqui ostensivo, ou seja, um médium que tem essa capacidade de interagir com o mundo espiritual de forma mais ostensiva, nós estamos rodeados de espíritos. E aí, através de várias situações, os espíritos podem se comunicar conosco e podem influenciar a nossa vida. Através das questões de movimento de objetos, por exemplo. Então, você está na sua casa e, de repente, a porta da geladeira se abre, a televisão liga sozinha, barulhos no telhado, de repente tem pessoas jogando pedras no seu telhado, lá no seu quintal. Você vai lá olhar, não tem ninguém. Não é um gato. Não pode, né? Isso acontece muito mais, de forma muito mais rotineira do que vocês podem imaginar. E aí você, de repente, está assim, passou alguém aqui. Aí você viu? Não vi, não. Viu, entrou no quarto, aí você vai lá, não tem ninguém. Então, a pessoa tem essa sensibilidade. Coisas que caem, você tem, de repente, um copo, uma caneta, por exemplo, como essa, de repente ela sai daqui e cai no chão, inexplicavelmente. Então, tem espíritos que têm uma capacidade de conhecimento muito grande, e eles sabem manipular uma substância que se chama ectoplasma. E olha só, meus queridos amigos, é importante a gente ressaltar aqui que nós não estamos falando aqui de coisas religiosas, nós estamos falando aqui de ciência. Fenômenos a ciência naturais, né? Prova, cientificamente falando, através de cientistas renomados mundialmente, ganhadores de prêmio Nobel, a existência dos espíritos e a influência que eles exercem na nossa vida. Olha só, nós não estamos falando aqui de coisas ligadas a questões religiosas. Paranormalidade. Não, nós estamos falando aqui de ciência. É uma das coisas que eu me afinizei muito a doutrina espírita, porque eu sou muito cético, sabe, meus amigos? Para mim, as coisas têm que ter prova. Eu sou muito São Tomé. E fui encontrar na doutrina espírita as respostas lógicas, sensatas, racionais e principalmente científicas do que acontece na nossa vida. Então, a existência dos espíritos, essas influências, tem tudo uma resposta científica para tudo isso. E é o também que normalmente, de forma comum, nós chamamos de casas mal assombradas. A casa de fulano é mal assombrada, lá tem barulhos, lá tem coisas arrastando no chão. E a pessoa, às vezes, muda para uma casa e fica super assustada. Por quê? Porque ali acontece um monte de fenômenos. E aí fica, né, aí costuma muda da casa. E às vezes essa pessoa muda para uma outra casa e continua a mesma coisa, porque na verdade aquele espírito não está naquela casa, ele está acompanhando a pessoa. Vocês podem mudar para a China, que o espírito vai com você junto. E às vezes acontece também, que é muito comum acontecer, eu falo isso para vocês com muita propriedade, quando eu converso com esses espíritos lá lá no Centro Jesus de Nazaré. Eu converso com eles igualzinho eu estou conversando com você aqui, e igualzinho eu estou conversando com vocês, meus amigos. De uma forma muito natural. São pessoas apenas desencarnadas. E esses espíritos, muitas vezes, se acham ali aviltados no seu direito, porque são espíritos que moravam naquela casa, desencarnaram ali,
mas estão num processo de perturbação tão grande que ainda não compreenderam o que aconteceu com eles. Tem espíritos, meus queridos, que não sabem que morreram. Imagina você que agora está nos assistindo, que está aí na sua casa. E de repente eu entro na sua casa e você está aí. Eu sento no seu sofá, eu abro a sua geladeira, e você vai, mas o que esse cara está fazendo aqui? Essa casa é minha. Imagina o estado de perturbação que esse espírito se encontra. E ele faz de tudo para te tirar você de lá, mas ele não consegue compreender o que está acontecendo, ele não consegue pegar uma vassoura, mas ele começa a aprender a manipular essas energias. E começa a fazer barulho. E é um auto-engano, né? Ele vai se auto-enganando que ainda está vivo, porque o ponto de referência deles para a gente se descondicionar da matéria é muito complicado, né, Sérgio? É verdade. E a gente fica com muita dó, sabe? Eu, particularmente, eu tenho, assim, meu coração corta de dó quando eu converso com essas entidades. Mas ninguém é desamparado também. A doutrina espírita nos ensina, né, que Deus jamais nos desampara. Jesus está sempre aqui, atento às nossas necessidades. Essas entidades, então, através de muita prece, de oração, são levadas à casa espírita para que a gente possa estar orientando eles com muito tato. Imagina eu chego para você e digo, olha, você já morreu. Você não morreu não, pode ficar tranquilo, viu? Mas você já morreu, o que você está fazendo aqui? Né? Vai agora, siga seu caminho e tal, a equipe espiritual vai te ajudar, enfim. Então, essa influência ela é muito grande nesse sentido aí. E é justamente nesse caminho que eu quero fazer a próxima pergunta, Sérgio, porque se a gente está, de certa forma, refém, né, de todas essas influências, é claro que eu falo refém, mas isso vai muito depender de nós, da nossa atitude, da nossa conduta mental, como a gente já disse aqui. Como neutralizar? Eu lembro que tem uma informação, essa influência, porque eu lembro que tem uma informação que o Chico Paz passou para nós, que cerca de 3/4 dos espíritos que desencarnam ficam presos por um tempo aqui na Terra, ainda, antes de ir para alguma dimensão espiritual, ou superior ou inferior. Ficam por aqui durante algum tempo. Vocês vejam que é muita gente. Cerca de 3/4 ficam aqui. E eles ficam nos influenciando, porque a gente vive num regime de interinfluência, interdependência. Então, como que a gente pode neutralizar essas influências dos espíritos inferiores, nos sintonizando com os espíritos superiores? Porque a partir do momento que você neutraliza a influência com o espírito inferior, você já sintoniza automaticamente com os espíritos superiores e vice-versa. É verdade, muito interessante essa pergunta, até porque o amigo telespectador depois pode ficar assustado com essa entrevista aqui de hoje, né? Eu gosto muito de mudar essa nomenclatura de espíritos inferiores para espíritos sofredores, porque são uns pobres, uns coitados, viu, meus queridos? Esses espíritos, na verdade, da mesma forma como eles estão ali nesse processo ali de perturbação, tem aqueles vingativos que querem também nos prejudicar, nos perturbar a nossa vida, mas são definitivamente espíritos sofredores e sofrem. Eles estão tão densos, estão tão próximos de nós, interagindo tanto conosco, que é como se eles estivessem encarnados. Estão aqui, então sofre fome, sofre sede, sofre frio, sofre dores terríveis. Estão ali no processo de grande penúria. Para vocês terem ideia, meu amigo telespectador, imagina você aí agora, do jeito que você se encontra aqui agora neste momento, com essa mesma roupa que você está, do mesmo jeitinho, você ficar 50 anos sem trocar de roupa, sem tomar banho, sem fazer sua higiene pessoal, sem fazer barba, sem cortar cabelo, sem fazer nada. Imagina a sua aparência daqui 50 anos. Sua roupa daqui a 50 anos, seu cabelo daqui a 50 anos, seu cheiro daqui a 50 anos. Multiplique isso por 1000 agora. Aí você vai chegar próximo de um espírito dessa natureza. É digno de dó. Como eu disse, o meu coração corta de dó quando eu converso com esses espíritos. E eu faço isso praticamente todos os dias, lá naquela casa de misericórdia, naquela casa de amor. E esses espíritos estão ali do nosso lado, numa situação realmente de muita penúria. Então, como fazer para que nós possamos neutralizar? Tem uma questão que eu quis até, vou pedir a sua permissão, isso para mim ler aqui na íntegra, porque eu não quero esquecer nenhuma palavra, porque no Livro dos Espíritos, Kardec coloca para nós aqui os ensinamentos dos espíritos superiores, que fala como que a gente pode neutralizar essa questão da influência desses espíritos malignos ou sofredores que estão do nosso lado. Ele fala assim, olha só, fazendo o bem e pondo vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o domínio que sobre vós tentam exercer. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos,
que vos insuflam a discórdia e que vos induzem às más paixões. Desconfiais, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois que vos apanham pelo ponto fraco. Por isso Jesus faz repetir na oração dominical: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só. Então, meus queridos, a oração, a sintonia com os bons amigos espirituais, a realização do culto do Evangelho no lar. Quem faz o culto do Evangelho no lar sabe bem o que eu estou falando aqui, mas quem não faz, faça. Aproveita e fala um pouquinho rapidinho do culto, Sérgio. O culto do Evangelho no lar, meus queridos, independente da sua religião que você professe, escolha um dia da semana, pode ser qualquer dia, pode ser qualquer hora. Se você escolher, o horário que você escolher, faça daquele dia ali o dia para o culto do lar. Isso não é um ritual, não. É um compromisso que você faz com os amigos espirituais, com o seu espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda, que ali estará especificamente naquele dia, auxiliando a todas aquelas entidades que porventura estejam no seu lar. E aí sugerimos que coloque uma garrafinha de água para cada membro da família. Essa água vai ser fluidificada, ou, como dizem os católicos, vai ser uma água benta, uma água abençoada. E ali você faz uma oração, pega o Evangelho. Sugerimos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é de mais fácil interpretação. Mas lá em casa eu gosto de fazer com a Bíblia. Faça com a Bíblia, não tem problema nenhum. A Bíblia só é um pouco mais difícil de interpretação ali, mas é a mesma coisa. Faça a leitura daquela passagem do Evangelho, discutam entre si, chame a família toda para participar e no final ali faça uma prece. Vocês vão ver, meus queridos, como que é uma bênção. Aquele lar vai ficar um lar de harmonia, de paz. O nosso ambiente doméstico vai propiciar as energias necessárias, as condições necessárias para que a equipe espiritual que nos acompanha possam auxiliar aqueles irmãozinhos ali desencarnados e levar para um local para receber auxílio. Então, o antídoto perfeito para nos afastar desses espíritos sofredores, malignos que estão ali nos perseguindo é a prece. Sempre os bons pensamentos. E a gente pode dizer, né, Sérgio, que existe um lar antes e depois do culto, né? Eu posso afirmar com certeza, por experiência própria, né? Na casa do papai, quando nós fazíamos ali, era realmente um momento muito difícil, com bebida. Hoje nós estamos num verdadeiro céu. Essa é a verdade. E como saber, Sérgio, se o pensamento é nosso dos espíritos? Porque muita gente há de se questionar. É uma pergunta muito recorrente. A gente fazer uma distinção, poxa, esse é meu pensamento, porque são coisas que se confundem muito. É muito complexo essa distinção que a gente faz, pensamento nosso, pensamento do espírito. Como fazer essa distinção, até para que a gente possa se proteger de uma maneira mais adequada. Poxa, isso aqui eu já estou sentindo que não é meu, deixa eu me policiar mais. Verdade, você já até respondeu, né? Normalmente o primeiro pensamento que nos acode é o nosso. E o segundo vem desses espíritos. O que acontece é que normalmente a gente costuma, principalmente quem já começa a ter um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, põe a culpa tudo nos espíritos. Se você tropeçou, foi o espírito que te empurrou. Você está lá, cortou o dedo, foi porque o espírito fez você cortar o dedo, mas você estava assistindo televisão e fazendo alguma coisa com a faca, né? E a gente acaba colocando a culpa nos espíritos. Não é bem assim, tá certo? Nós temos que entender que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então vem ali a influência dos espíritos, vem ali essas intuições. Então nós temos que discernir do bem e o mal. E nós já temos esse discernimento. Jesus veio nos ensinar o que é certo e o que é errado. Então, conte até 10 antes de falar alguma coisa, antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa que você se arrependa. Isso é que é o mais importante. O autocontrole, né? É o autocontrole, o autodomínio.